Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 799 e minguando até 491 dias, 21 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 799 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 55, com o título Forma de Ser, parte 15, ok? Faço o trabalho de conscientização por estes blogs diários e para isso eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura desse título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também uma referência do título Acima das Estrelas de Deus, para que você possa dar um trabalho continuado com esse título, Química Organizada da Física Quântica. Ah, Acima das Estrelas de Deus, ela tem 5 repartições e é interessante que vocês façam a revisão de tudo que fora dito naquela abertura para que vocês possam dar trabalho de continuação sobre este título em específico, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos. É interessante que vocês façam o trabalho de conscientização e que vejam todos os blogs diários, porque todos são muitíssimo interessantes para que você possa compreender. Mas se você quiser aproveitar o tempo, eu indico vocês a trabalhar, né, dessa forma para que vocês possam interessar mais. Eu tenho certeza que à medida da forma que vocês for compreendendo, vocês entenderão tudo e isso vai despertar em vocês um aproveitamento deste tempo que você estiver dedicando a este blog diário, ok? Entenda isso. E deixo também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e uma playlist de tudo da YouTube Music para que vocês possam dar o trabalho de conscientização, ok? Tudo isso na descrição do vídeo, título e subtítulo, né? Para que vocês possam estar fazendo esse trabalho de conscientização. Está tudo descrito bem, perfeito, para que vocês possam dar o trabalho de conscientização, certo? Para que vocês possam interagir isso em vossas consciências com respeito, com carinho e com dedicação. Treine os seus corpos expressivos a serem é, forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que vocês precisam fazer é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixará de ser essa vítima social, certo? É muito interessante vocês trabalhar tudo que eu estou tendo dito dentro deste blog diário, vai fortalecer os seus corpos expressivos, vai entender como é que você cria um corpo expressivo. Não é pelo dinheiro, e nem pelo sexo. É porque é pelo que você cria um corpo expressivo? Pela resistência ao mal. Quando você resiste ao mal, você cria um corpo expressivo. E automaticamente todas as coisas de Deus vai vir acrescentando para você na sua vida, ok? Coisas boas, tudo vão acontecer. Amigos sinceros, né? Pessoas boas estarão querendo ficar do seu lado para ter essa sua amizade sincera. Entenda isso. Eu deixo também, eu peço a vocês que também acompanhem o subtítulo Desigualdade da Relação, certo? Ele começa no blog de 761, vai até o blog de 772, com 12 partes, certo? Eu estou preparando uma playlist, né? O Diabo Assediou em Mim,
com esses 3 últimos subtítulos explicando aí, desigualdade da relação, o vento sopra o corpo, e esse título em específico, a forma de ser. Muito completinho, muito perfeito, para que vocês possam adquirir um corpo expressivo forte e resistir ao mal de todas as formas, e ser uma pessoa feliz e realizado verdadeiramente, ok? Hoje tudo que nós devemos fazer é criar uma resistência sobre os mundo capitalista para a gente ser uma pessoa melhor para nossa esposa, para nossa mãe, para o nosso pai, pelos nossos irmãos. Isso, quando você resiste ao mal, você cria um corpo expressivo forte, certo? E forçando que todo mundo também saia desse mundo capitalista, né? Se a pessoa não evoluir a vossa consciência na forma de ser, automaticamente ela vai ficar perdida, né? Porque hoje a moda é o sistema capitalista, é o dinheiro, é o sexo que é mais importante. Então vocês não precisam ter resistência, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Tudo se torna uma coisa comum, sei lá, qualquer coisa. Mas quando no futuro, quando as pessoas vier voltar para a sua forma de ser, né, confessando Deus, o reino de Deus, então as minorias, ela vai ficar asfixiada dentro da sociedade, acredite nisso, certo? Se vocês não evoluírem as suas consciências dentro deste blog diário, vocês vão sofrer uma asfixia emocional, né, do seu estado de consciência, e vocês vai ficar perdido dentro da sociedade, por esse mesmo motivo a qual vocês estejam negando, certo? Se você nega uma coisa, você fica negado por isso mesmo que você negue. Se você aceita uma coisa, você fica aceito por isso mesmo que vocês aceitam, certo? E que hoje em dia ganha uma complexidade muito grande por causa desse tempo do fim, que as pessoas ela aceitam mais é o sistema capitalista, o Deus Abaddon, né, o Deus do dinheiro, sei lá, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Vamos fazer, né, uma mediação sobre aquilo que a gente podemos entender, né, da minha postura sobre aquilo que explica o blog diário diretamente. Vamos lá. O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interagem isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vocês, atos missionários, vocês acharam que fosse assim, né? Passou algum dia pela sua cabeça que fosse assim? Vocês achou que fosse assim? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa com os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, é, flora, né, fauna, numerologia, é, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia, certo? Relaciona esses 8 elementos da espiritualidade de Deus para a formação dessa Bíblia significativa, né? Automaticamente essa é a formação de Deus em Cristo, né? Uma criação de Deus, né? Deus, se você for olhar no tempo que Deus habitava no corpo Adão, né? A consciência do homem perfeito, ele relacionava vários espíritos de criação, né? Criação, formação, né? Multiplicação dos pães, né? O espírito de criação de Lázaro, 3 dias mortos, né? O demônio de Gagarinos, parábolas, várias parábolas, tudo isso explicando a flexibilidade daquilo que é a criação de Deus, permitindo que nós ficamos flexível para que nós podemos conhecer, fazermos experiência da nossa liberdade de expressão, certo? E entrando no juízo pelo aquilo que nós pensamos. A nossa liberdade, ela é uma liberdade que muitas das vezes vai depender da sabedoria do corpo para lidar bem com isso dentro deste plano evolutivo de Deus. Entenda isso, tudo perfeito se vocês entenderem dessa forma. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a mediação deste contexto. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que quando o mentor de corpo entender de si mesmo e que possa ter uma consciência que ele é, uma consciência vivificada por Deus,
isto se torna a sua vida livre e relativo para o seu corpo, consequentemente, para outro corpo. Só então poderá relacionar a vossa forma de ser e não de ter este sexo a qualquer custo. E sem negar quem você é, isto não é atração. Isto não é atração, e sim uma relatividade que vivifica a sua alma na sua forma de ser. Só então estarão livres e sem atração do sexo e sem atração do sexo, e esta liberdade vai acrescentar sexo e dinheiro, e sem relacionar formas atrativas, pois a liberdade é relativa e não uma força que se atrai, e que não sente a necessidade de negar quem você é para formar uma lei atrativa pelo sexo e dinheiro. E tudo isto são formas ideológicas e podendo ser manipulável na consciência de cada um, explicando assim o que for certo para você e sem depender de outro corpo até então, para não atrair as coisas negativas desta relação. Esta possibilidade explica que, em vez de escolher a atração, você pode escolher se entregar. A entrega é uma liberdade do ser consciente, e o que passar disto é manipulação, atrativo nas vossas formas de ter, e tudo no tempo relativo desta relação, e sempre conhecendo que o sentimento do corpo pode impulsionar o seu corpo e influenciar a sua consciência na sua forma de ter coisa a qualquer custo, sem o sentimento do outro, sem o consentimento do outro. E esta emoção será passageiro no tempo. E da mesma forma, e logo você buscará outra forma de se realizar com este sexo, com outros tipos de prazeres, aonde o sentimento do corpo, na forma de ter, vai se obrigar a negar um para aceitar o outro. E comercializando o seu próprio desejo, como muito manipula seu amor na sua forma de ter, e se permitindo nesta manipulação para se ter coisa a qualquer custo. E este amor é apenas um reflexo da sua realidade intencional para se ter coisa a qualquer custo. Perfeito, né? Amo muito esses contextos, muito rico, muito produtivo, certo? Relaciona tudo isso nas suas consciências. Vamos lá, Deus lá de cima, fazer a expressão livre. Vamos pegar parte, que tem muitas coisas interessantíssimas aqui. Vamos lá. No entanto, podemos conhecer, se você não viu a parte anterior do blog anterior, vejam, é muito interessante, porque lá eu já estava dando o início, né, de entender como é que a gente podemos formar uma atração pela nossa forma de ser e não de ter, certo? O blog anterior, no finalzinho dele, principalmente, muito interessante para dar uma continuidade, eu tenho dito que a forma de ter, ela não é uma atração, né? São coisas que acrescenta a partir da nossa forma de ser, certo? A nossa forma de ser, sim, eu disse que a nossa forma de ser, que ela é uma consciência vivificada por Deus e espiritual, ela sim é uma força atrativa. Por exemplo, hoje, se você for dentro da sociedade, você vai ver que todas as formas de ter são negação, são coisas de negação, são sistema político, sistema capitalista, né? O sistema político hoje ele representa uma ditadura militar, né? Daquilo que nós poderíamos dizer que seria uma coisa correta, né? E ele vem apoiando esse trabalho ideológico do sistema capitalista, né? Fazendo uma guerra do socialismo, dos atos conscientes contra o comunismo, com aquilo que é comum dentro da sociedade, onde as pessoas sentem necessidade. Tudo que é comum explica aquilo que as pessoas sentem necessidade. Ela sentiu necessidade, ela vai relacionar a sua forma de ter, e nessa forma de ter, ela vai fazer o seu sexo e o dinheiro coisas mais atrativas do que a sua forma de ser. Então lá eu tenho dito que a sua forma de ser é atrativo e não a sua forma de ter, porque a sua forma de ser, ela vai respeitar uma pessoa física, emocional que esteja habitada, não vai ficar falando da veste da pessoa, não vai ficar falando do dinheiro da pessoa, porque ele vai entender. E nesse tempo, o que acontece?
eles vão entender que dinheiro não traz, não justifica se a pessoa é boa ou é ruim, nem sexo significa que você vai ser uma pessoa feliz ou triste. Isso explica as particularidades desse sistema capitalista, certo? Quando a pessoa usa a sua forma de ser e não usa o sexo e o dinheiro como coisa atrativa, então ele usa a sua forma de ser como coisas mais atrativas. Então eu vou olhar para a pessoa e falar, poxa, é uma consciência vivificada, não é um corpo emocional. É uma consciência. Então eu respeito ela, porque ela vai estar habitada naquele espaço e ela vai sentir as mesmas coisas que eu sinto sobre o corpo emocional, sentir dor, aflição, angústia. Então eu vou entender que a minha forma de ser é relativo com a forma de ser dele e eu não vou, né, interagir as formas de ter, fazer disso uma coisa atrativa. Ah, uma pessoa boba ali, né? Eu vou passar a perna nela, vou fazer aquilo. Ah, um sexo bonito, tá? Ela é tão bobinha, ah, eu vou fazer aquilo e tal, 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 né? Muito delicado. Então, isso tudo sustenta o sistema capitalista, né? Veja o blog anterior e entenderão daquilo que eu estou tendo dito. No entanto, podemos conhecer que quando o mentor de corpo entender de si mesmo, quando o mentor de corpo entender de si mesmo, né? E o que possa ter uma consciência que ele é, né, e que possa ter uma consciência que ele é, né, e que passa a ter uma consciência e que passa a ter uma consciência a quem ele é, e que passa a ter uma consciência a quem ele é, e que passa a ter uma consciência quem ele é, a quem ele é, uma consciência vivificada por Deus, né? Ele teve consciência disso, agora sim, ele vai ter uma forma atrativa. Se você entendeu a sua forma de ser, entendeu que você é uma consciência vivificada, que você é espírito igual a Deus, agora sim você vai ter uma atração, né, pelo caráter, pela origem da pessoa, né, pelo aquilo que Deus é, exatamente, certo? Não, às vezes você fala assim, ah, Samuel, por exemplo, eu estou relacionando coisas boas, pessoas, verdade, mas ela está traindo, né? Você é a pessoa forte, ela é a pessoa fraca, ela se entrega aos seus desejos, esses atos emocionais. Então, você é esse corpo expressivo forte, então você que tem um domínio sobre o seu corpo e o corpo das pessoas. É você que vai entender que você é uma força de Deus, é um sentimento de Deus no ato manifesto. Entenda isso. Então, não é as pessoas, não é o que as pessoas fazem que vai determinar o que você tem que fazer, né? É aquilo que você tem que fazer que determina as coisas que você tem de relatividade, né, com outras pessoas, explicando a sua forma de ser. Isso é atrativo, porque logo as pessoas vai ver, poxa, mas que pessoa séria, né? Então elas vai se atrair, né? Eu gosto muito, sabe? Às vezes eu estou perto de uma pessoa, às vezes ela não tem nada, sabe? Não tem nada que possa ser, nada que possa ter, mas eu vejo que a pessoa é tão atraente, sabe? Porque pessoa de origem, né? Essencial, certo? E às vezes eu olho para ele e o corpo dele está negado, né? Sem produtividade, nada, mas você sabe, você entende disso. Você olha para a pessoa e vê, nossa, que interessante isso. Como pode? E a maioria das vezes, quando eu vejo isso, acontece com pessoas realmente deslargadas da vida, né? Que está ali, às vezes, passando por situações delicadas, às vezes não tem como produzir e está cheio de problemas, o corpo dele expressivo manifestando tantos problemas, mas você olha assim, você, poxa, mas que pessoa agradável, né? As pessoas, porque o que é atrativo para uma pessoa que usa a sua forma de ser, não é o que eles veem, é sim o que eles sentem, um sentimento de Deus, de humanidade. Você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa é essa pessoa, certo? É claro que nesse meio tempo ela está dividida, sofrendo de influência, droga, muitas coisas negadas dentro da sociedade, muitíssimas coisas, mas você entende que no oculto ela tem uma certa intimidade com Deus, entenda isso. Isto torna a vida livre, né, e relativo para outro corpo. Quando você entende que você é uma consciência vivificada, você se torna, né, a sua vida livre, né, e relativo para outro corpo, né? Você vai entender o outro corpo vai entender você, né? Ok.
Vamos entender isso. E, consequentemente, para outro corpo, né? Ou seja, isto se torna a sua vida livre e relativo para o seu corpo e, consequentemente, para outro corpo. Só então poderá relacionar as vossas formas de ser e não de ter, né? Relaciona as vossas formas de ser e não de ter. Ainda hoje em dia, essa forma de ter é muito negada. Ela representa o comunismo, é tudo aquilo que as pessoas sentem necessidade, e elas relacionam isso a outras pessoas de uma forma equivocada, sem produtividade, sem nada, e elas querem receber isso, certo? É claro que nesse tempo, o socialismo, né, o sistema religiosos, políticos e sistema sistema capitalista, qualquer coisa que vocês querem entender desse sistema capitalista, sistema socialismo, vocês entendem dessa forma. Como é que você entende o sistema socialismo de uma forma independente? O sistema socialismo, ele é um corpo expressivo da sua forma de ser. Automaticamente ele também não sente necessidade de nada desse corpo emocional, ele não sente necessidade de nada. Porém, neste tempo, eles vai ficar aqui, né, se fazendo, sustentando essa guerra dos corpos emocionais expressivos, fazendo com que as pessoas expulsem de dentro dela esses atos de ter coisas de qualquer forma, que ele vá para fora e tal, chamando elas para ir para fora, para elas também conhecer das suas formas de ser da mesma forma. Então, aqui no corpo emocional, você já manifesta uma coisa comum, que sente necessidade de algo, sente necessidade de ter algo, e aqui você já representa um sistema socialismo. E que, em determinada situação, quando a gente chamamos de inocência, ela vai usar o seu corpo e vai usar os seus frutos. Os frutos representando dinheiro, né, ou representando o sexo diretamente. Quando é o sexo, ele representa a cabeça do marido e representando uma semente, né, que fertiliza um corpo emocional. Eu tenho explicado sobre isso. É o relacionamento corpo a corpo e o plano objetivo, eles têm os seus frutos diferentes um do outro, certo? Um para representar a humanidade, né, o marido representando, o fruto do marido representando a humanidade, e os planos objetivos representando o dinheiro diretamente, né? Que hoje tudo se torna sistema capitalista, é formado pelo corpo emocional e pelos frutos dos corpos, é apenas isso. E a consciência no interior do corpo, que é vivificado, ela fica apagado, neutro, representando o estado de consciência ou de inconsciência dos corpos, da mesma forma, ok? Entenda isso. Os atos conscientes, ele vem diretamente no corpo expressivo, mas os atos inconscientes, ele já vem direto nesse sexo deles, no corpo emocional, e tudo fica escuro para ele. Dinheiro, sexo são coisas mais importantes, ok? Vamos lá. E, consequentemente, e só então poderá relacionar as vossas formas de ter, né? Depois que você, né? Depois que você entende que você é uma consciência vivificada de Deus, isso se torna, né, a sua vida livre, né, e relativo para o seu corpo e, consequentemente, para o outro corpo. Só então poderá relacionar a vossa forma de ser e não de ter este sexo a qualquer custo e sem negar quem você é, né? Sem negar quem você é. Isto não é atração, e sim uma relatividade que vivifica a alma na sua forma de ser, né? Quando eu falo vivifica a alma é uma expressão muito negada. A alma, ela representa um, é, é um, ela representa o nosso estado de consciência, por exemplo, né? Mas como nós temos um Espírito de Deus, mostrando que nós também somos um Espírito, já tem blog diário explicando o que é estado de consciência, o que é Espírito, né? Que nós, quando nós viemos habitar em Cristo, nós somos Espírito igual a Deus, mas o estado de consciência, ele vai explicar o seu estado de consciência sobre esse corpo emocional, e você vai ter um corpo expressivo sobre aqui, o seu estado de consciência. Mas aqui, a alma, por exemplo, ela é uma relatividade daquilo que é o estado de consciência do nosso corpo em específico, certo? E que hoje ele tem um espírito, e do espírito ele forma a palavra, e da palavra ele dá a vida para uma lembrança daquilo que ele é, uma origem, daquilo que ele relaciona a Deus, certo? Muita gente hoje são desalmados, eles não têm alma, pode usar essa expressão. Ele não tem lembrança de onde ele veio, que ele é formado por Deus, porque ele está relacionando só as suas formas de ter. Muitos seres desalmados esqueceram de quem eles são, certo? Isso ideologicamente falando, porque para Deus, nós não somos esquecidos, nós jamais seremos esquecidos por Deus. Mas como a gente relaciona
coisas equivocadamente para se ter coisa a qualquer custo, a gente vai começando a negar quem nós somos para se ter coisa a qualquer custo. Então nós chamamos isso de desalmado, pessoa que não lembra de quem eles são, certo? E representando apenas um corpo expressivo totalmente negado sobre essas ideologias do sistema capitalista. Então, assim, vamos lá, então, este sexo a qualquer custo, né, relacionando sexo, né, a forma de ter a qualquer custo, sem negar o quem você é. Isto não é atração, né, e sim uma relatividade que vivifica a sua alma. Depois que você teve a percepção que você é uma consciência vivificada, você lembra de quem você é, uma consciência de Deus, uma consciência divina. Então, vocês lembram de onde vocês veem. Então, vocês passam a voltar, lembrar de quem vocês é no reino de Deus. Entenda isso? Então, vamos lá. E sim uma relatividade vivificada da sua alma, na sua forma de ser. E só então estarão livres e sem atração do sexo. Né? Não tem atração do sexo, não tem atração do dinheiro. Vocês sabem quem vocês são. Uma consciência vivificada por Deus. Entende isso? Então, essa consciência vivificada, ela que é atrativa. Não é o sexo e nem o dinheiro. É esta liberdade, e esta liberdade vai acrescentar sexo e dinheiro. Você conheceu quem você é no interior, uma forma de ser, Deus vai acrescentar sexo e dinheiro, porque tudo isso é parte de Deus, né? Hoje ganha muita complexidade, né? Porque eles fizeram ideologia com o comunismo, né? Com aquilo que as pessoas sentem necessidade, né? Para, sei lá, né? Para expulsar as coisas ruins de dentro da pessoa, ou até mesmo para elas entender de quem elas são no reino de Deus, qualquer coisa, certo? Tudo faz uma coisa boa, desde que você tenha ciência naquilo que está sendo dito, ok? Então, esta liberdade vai acrescentar sexo e dinheiro e sem relacionar forças atrativas. Não relaciona forças atrativas, nem sexo, nem dinheiro. Não entenda que isso é uma atração. Entenda que o que é produtivo é a sua forma de ser, porque isso vai relacionar o reino de Deus diretamente. Porque o sexo, dinheiro não explica que o sexo não vai explicar que se você é uma pessoa feliz e nem o dinheiro vai explicar que você é uma pessoa justa, certo? Ambos podem gerar complexidade, certo? Ambos são complexos, são muito negativos. Então, transforma a sua forma de ser em coisas atrativas e não a sua forma de ter. Quando você transforma a sua forma de ser, você vai ser uma pessoa que tem um sentimento de Deus, que tem um sentimento humano da origem de Deus, que vai ter um sentimento humanizado, certo? Hoje a maioria dos sentimentos são coisas negativas, mas se você entender a sua forma de ser, o seu sentimento vai ser verdadeiro, vai ser um sentimento de Deus, vai ser uma ideia vivificada para o reino de Deus e você se tornará essa pessoa com um corpo expressivo forte. Pois a liberdade é relativa. Não, vamos lá. Esta liberdade vai acrescentar sexo e dinheiro e sem relacionar forças atrativas, né? Pois a liberdade é relativa e não uma força que se atrai. A liberdade é relativa. O que é a liberdade relativa? Quando eu entendo que eu sou uma consciência vivificada por Deus, eu entendo a minha forma de ser. Vê que esta forma de ser é ela que movimenta o corpo. O meu corpo é relativo ao tempo, então também eu sou relativo. A minha consciência vivificada é que é relativo. O meu corpo não é relativo. Como é que você quer entender isso? Morra agora para você ver se você vai continuar movendo. Não vai. Então, o meu corpo representa o tempo relativo, mas a minha consciência é que move essa relatividade do tempo. Então, o mais forte é a forma de ser, não é a forma de ter, porque a forma de ter é um movimento da nossa consciência interior. Então, é isso que determina a força, é isso que determina a atração, ok? Entenda isso. Quando vocês usar o seu sexo diretamente para ser atrativo, vocês vão ficar negados na sua forma de ser. Entenda isso. E sem relacionar a forças atrativo, pois a liberdade é relativo, né? É relativo, pois a liberdade é relativo para o nosso corpo emocional, a liberdade é relativo, né? Dando uma consciência daquilo que nós somos espiritualmente, né? E fazendo mover esse corpo relativo do tempo junto com a nossa consciência. E não uma força que se atrai, né? O que não sente necessidade de negar quem você é
para formar uma lei atrativa pelo sexo e dinheiro, né? Quando vocês usam o corpo emocional diretamente, você vai usar o sexo e o dinheiro para se atrair, né? Aí aqui que está o ponto certo do sistema capitalista, entenda isso. Essa é a consciência espiritual maligna. Quando você usa o sexo e o dinheiro para atrair as coisas, vocês vai ficar negado, sustentando o mundo capitalista, sustentando este mundo capitalista, certo? E você entende isso. Esse contexto é muito interessante. Olha, e que não sente necessidade de negar quem você é, né? Você neutraliza o seu corpo emocional, né? Se você não sentir necessidade, você neutraliza. Então, aquilo que é uma necessidade agora, você está neutralizando para entender a sua forma de ser, né? Ou seja, e que não sente necessidade de negar quem você é para formar uma lei atrativa para sexo e dinheiro, né? Você formou uma lei atrativa, você nega o seu ser, a sua forma de ser, para se ter sexo e dinheiro, certo? Sobre o sexo diretamente, entende isso? E tudo isto são formas ideológicas e podendo ser manipuláveis na consciência de cada um, né? Bem claro isso, e tudo é uma forma ideológica, né? Porque você, para você entender da sua relação, você tem que entender a sua forma de ser, certo? Não significa que eu não tenho que ter, e não significa que eu tenho que ter, eu só tenho que entender a minha forma de ser e dar, entregar o meu corpo à pessoa a quem eu amo, e a pessoa entrega o corpo dela para mim, que ela me ame da minha forma de ser, e eu amo ela a forma de ser. Então, tudo fica com livre e espontânea liberdade, deixa de ser uma atração e nós entregamos pelo aquilo que nós produzimos, dinheiro, ou pelo aquilo que nós, né, tem de sexo e fazendo um ou outro feliz da mesma forma, tá entendendo? A felicidade. Onde tem tristeza também tem negação. Acredita isso? Alguém fica negando uma coisa e outra da pessoa, certo? Aí você vai ver o ponto, você tem que lutar contra isso. Quando você estiver triste dentro da sua relação, procura entender quem é que está certo, quem é que está errado, por que que eu fiquei triste. Faz a percepção primeiro, é muito mais prático para você. Poxa, será que eu estou errado? Será que eu estou sendo uma pessoa imaturo? Qualquer coisa que você queira pensar de coisas negativas, tenta identificar o que está deixando você triste, ok? Às vezes a sua tristeza você pode deixar um pouco mais liberal para a pessoa, dar mais uma liberdade dela, não exigir muito dela, para que vocês dois fiquem livres. Talvez essa tristeza é uma coisa, é uma postura de um ser machista que quer controlar a vida dos outros. Tem que identificar tudo o que está acontecendo dentro da relação, certo? Faz a percepção naquilo que te deixa triste. Então, tudo isto são as formas ideológicas que podem ser manipuláveis na consciência de cada um, e explicando assim o que for certo para você e sem depender de outro corpo até então, para não atrair as coisas negativas desta relação, né? Então, você faz a percepção, né, para não atrair daquilo que você está dando, aquilo que você está entregando, certo? Certo? Ou seja, explicando assim o que for certo para você e sem depender. Você entendeu o que é certo para você sem entender do outro corpo. Não veja, faça a percepção daquilo que é certo para você. Então, de outro corpo. Até então, para não atrair coisas negativas da relação. Sempre entendendo de si primeiro, sempre entendendo de si primeiro, entendendo se você possa ser flexível, se não pode ser flexível. É muito interessante você fazer a percepção da sua relação primeiro, certo? Isso coloca você muito, mil vezes na frente de outras pessoas, certo? Porque as pessoas inconscientes, elas sempre vai achar que está certa e muitas das vezes estão errado. Então faça a sua percepção, entenda aquilo que você é e faça objeção daquilo que não vai te acrescentar em nada, qualquer coisa, ok? Entenda isso e vai moldando a sua relação e entendendo com um e com o outro até dar certo, ok? Estas possibilidades explicam que, em vez de eu escolher atração, né, você pode escolher se entregar. Em vez de você se escolher, isso é muito interessante. Em vez de você se escolher atração, eu estou sentindo atraído por a pessoa, olha que pessoa bonita, que sexo bonito, eu vou lá, vou conversar com ela. Só porque ela tem um sexo bonito?
Não que você não tenha que conversar, não que você não tenha que conhecer, né, não fazer um preconceito porque a menina é bonita ou porque a menina é feia, mas você tem que conhecer a pessoa. Aí, nesse tempo, você vai se optar por entregar, poxa, que pessoa legal, simpática, a forma de ser dela é muito incrível. Então, você vai se entregar o seu corpo para ela porque você quer, na liberdade de ser. Na liberdade, porque você quer liberdade de ser, não é porque você sentiu atraído, meu desejo está impulsionado, não consigo me segurar e tal, qualquer coisa, só complicando a relação, certo? Entenda isso. Então, esta é uma parte interessante. Ó, esta possibilidade explica, em vez de escolher a atração, né, sobre o sexo e o dinheiro, você pode escolher se entregar, né? A entrega é a liberdade de ser, do ser consciente. Só se entrega só se entrega a outra pessoa, só se entrega a pessoa, né? A pessoa consciente só se entrega o seu corpo quando ela é consciente. A pessoa só se entrega quando é consciente, porque ela não vai usar a atração do sexo. Agora, o sexo, quando ele é inconsciente, ele vai usar a atração, vai usar o dinheiro, vai usar o sexo, sustentando esse mundo capitalista, tá certo? Então, você só considera livre quando você tem consciência de entregar o seu corpo para quem você quiser. Isso determina a sua liberdade. Se você foi pela atração, você não é uma consciência, você é uma inconsciência que manipula e se permita ser manipulado pela aparência do sexo e pelo dinheiro diretamente. Entenda isso? Então, a entrega é a liberdade do ser consciente, né? Eu entrego o meu corpo, né, para a pessoa a quem eu quero. Então, isso determina que eu sou consciente, né, e que eu não sou eu não sou uma atração do dinheiro, eu não sou uma atração do sexo, certo? Eu entrego que as pessoas que identificam com aquilo que eu sou, né, na minha consciência interior, né? Então, a entrega é uma liberdade do ser consciente e o que passar disto é manipulação, atrativo de vossas formas de ter, né? O que passar disto, né? Se você não é consciente, se você não entrega o seu corpo de uma forma consciente, o que passar disto é manipulação, atrativa de vossas formas de ter coisas, de ter sexo e de ter dinheiro. Isso tudo é manipulação. Se você não entregou de uma forma consciente, então você está fazendo parte de uma manipulação de uma pessoa, ok? E tudo no tempo relativo desta relação, né? Tudo relativo ao tempo, né? E sempre conhecendo que o sentimento do corpo pode impulsionar o seu corpo. Esse sentimento do corpo, impulsionar o seu corpo, significa você usar atração, né? E influenciar a sua consciência na forma de ter coisa a qualquer custo. Então, essa impulsionação, essa ideia de impulsionar o seu corpo emocionalmente, ela vai fazer uma ideia sobre a atração do sexo e dinheiro, sustentando de novo esse sistema capitalista de ser, né, de ter coisas a qualquer custo. Entende isso? Sem o consentimento do outro, e que muitas das vezes acontece sem o consentimento do outro. Por exemplo, hoje, para você ter uma relação com a pessoa, você só precisa de ter um sexo bonito. Uma pessoa atrativa. Se não tiver um sexo, beleza, você tem dinheiro, né? Isso também é atrativo, beleza. Então, isso sustenta esse sistema, esse sustenta o sistema capitalista da forma de ter as coisas a qualquer custo. Perfeito demais, não é? Não é perfeito? Esta emoção será passageiro no tempo, da forma, né? Esta emoção será passageiro no tempo. E da mesma forma, e logo, e da mesma forma, e logo você buscará outras formas de se realizar com sexo, com este sexo, com outros tipos de prazeres, né? Aí você não sentiu bem, sabe? Você foi e relacionou a pessoa. É igual alimentação. Você já viu que o que te impulsiona a você se alimentar muito são aquilo que você vê. Você sente necessidade de você estar alimentando por aquilo que você vê, por aquilo que os outros estão alimentando. Então, isso te impulsiona a você, certo? E quando você, por exemplo, você tem um sexo e você se permite, se entrega nos prazeres de qualquer jeito, então você vai buscar outras. Depois você saiu daquilo, você não vai estar satisfeito, ainda vai estar aquele vazio, porque não foi a sua forma de ser.
Ainda você vai buscar outras formas. "Ah, eu quero agora viajar para tal lugar, eu quero aquilo, eu quero aquilo". Não que isso seja ruim, entenda isso, mas isso vai sustentando, a forma de ter vai sustentando um vazio dentro de você e demonstrando que você não está se entregando a sua forma de ser, e sim a sua forma de ter, sustentando o mundo capitalista. Entenda isso. Então, vamos entender, esta emoção será passageiro no tempo e da mesma forma, e logo você buscará outra forma de se realizar com este sexo, com outros tipos de prazeres, aonde o sentimento do corpo, na sua forma de ter, vai te obrigar a negar um para aceitar o outro. Isso é muito interessante. Muitas das vezes, a forma que você nega um para aceitar o outro é uma coisa muito, muito ruim, sabe? Tudo que você faz é dividir o reino de Deus. Quando você nega uma pessoa para aceitar outra pessoa, você divide o reino de Deus. É isso que explica a divisão de bens dos atos inconscientes, que ele usa os seus corpos emocionais diretamente para se dividir um do outro. Isso se torna uma religião. E aí eles vão fazer ideologia para a coisa certa, coisa errada, vai fazer ideologia para comunidades religiosas, vai fazer ideologia para políticos, explicando esquerda e direita, vai fazer ideologia entre o pai e a mãe, vai fazer ideologia entre um filho e o outro filho. Como é que você sabe que todas as coisas dessas são coisas, apenas coisas relativas? Tudo eu posso sentir bem com um filho, posso me divertir com outro filho, posso. Não determina que eu ame mais um ou eu amo menos o outro, não determina isso na sua forma de ser. Não tem essa determinação. Quando você manipule as pessoas na sua forma de ter, aí sim você faz essa ideologia. Você nega um para aceitar o outro. Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Tudo é relativo. Eu posso estar bem com meu filho aqui, né? E posso estar mal com outro filho, tanto faz, certo? Tudo isso é relativo. Eu posso recuperar minha forma de ser com o meu filho, que eu estava ruim agora, e brigar com o outro ali, porque ele está fazendo uma coisa desagradável. Tudo isso é relativo. Eu posso estar feliz com toda a minha família, mas eu posso estar de uma certa forma, aborrecida com uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Ou seja, quando você está triste, tenta identificar se o erro está você fica na frente das pessoas, formando um corpo expressivo forte. Entenda isso? Mas tudo isso é relativo à felicidade, à alegria, ao reino de Deus, são os prazeres relativos ao tempo ao qual eu posso relacionar várias coisas, certo? Se eu for relacionar uma pessoa hoje, eu entender que ela esteja me negando de uma certa forma, né, para fazer melhor do que mim, que eu, ou pior do que eu, qualquer coisa, né, dividindo eu do reino de Deus, dividindo eu da irmandade que eu tenho com ele, isso vai ficar relativo, né? Ou pode ser assim hoje, mas amanhã eu posso entender, poxa, nós passamos por esse processo, né? Me desculpa, você também me desculpa e tal. Eu não sabia que nós era essa consciência vivificada, relativa. Tá tudo certo, né? Não preciso de ficar ressentido com uma coisa e outra, porque tudo é relativo. Eu posso estar coisando. E quando se tratando do filho diretamente, só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho um filho aqui dentro de casa, enquanto ele estiver comportando mal, não está desobedecendo a mim, eu estou, de uma certa forma, negando esse comportamento dele, esse fruto dele. Eu entendo isso. Então, nesse tempo, eu vou estar me aplicando no tempo relativo, até que ele se comporte bem, certo? Por exemplo, se você for olhar Deus do tempo de Emanuel até os tempos de hoje, né? Ou do tempo de João Batista até o tempo de hoje, você vai ver que tudo é uma negação de Deus. Para quê? Que nós disciplinamos e voltamos à nossa origem da forma de ser. Deus entende que todos esses relacionamentos que ele teve com a humanidade é uma coisa relativa, que dê a liberdade de expressão, as pessoas são coisas relativas, ou seja, não tem nada que possa dizer. Claro, né, existem esses atos consequentes, que ele gera muitas consequências. Então, isso explica tudo, que as coisas tudo são relativo. Quando você usa a sua forma de ser, as coisas são relativas. Então, tudo pode complementar, pode te auxiliar, né? Não significa que você ama mais um ou outro, não tem nada disso. As coisas são relativas, ela está em constante movimento, podendo mudar por uma coisa certa e por uma coisa errada, da mesma forma. Isso deixa nós flexionados, certo? E muitas das vezes é muito
muito explicativo isso, certo? Tem que fazer uma análise e entender daquilo que é interessante sobre este conceito, ok? Então, mas quando você nega um para aceitar o outro, você divide do reino de Deus. Quando por exemplo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um corpo emocional, eu não nego, eu não faço planos objetivos com o corpo emocional dele, então eu já vou direto nos frutos dele, demonstrando que ele está se comportando errado. Fala assim, olha, você está errado. Se você fizer alguma coisa desse tipo, não dá para ser meu amigo, né? Ou vou deserdar você, qualquer coisa, não dá, não dá. Você tem que ter uma postura na sua forma de ser para que os seus frutos fiquem bem, certo? E eu tenho que identificar se o erro vai estar em mim ou se vai estar nele, se os frutos ruins que estamos produzindo vai estar em mim ou está no lugar, está nele, certo? Sempre é permitido atacar o fruto das pessoas para moldar ela, incentivar ela, certo? As produtividades dela, ok? Entenda isso. E comercializando, vamos lá, vamos voltar a Deus do início. E esta emoção será passageiro no tempo e da mesma forma. E logo você buscará outras formas de se realizar como este sexo, com outro tipo de prazeres, aonde o sentido do corpo, aonde o sentido do corpo na sua forma de ter vai te obrigar a negar um para aceitar o outro e comercializando o seu próprio desejo e, como há muito, manipula o seu amor na sua forma de ter e se permitindo nesta manipulação para se ter coisa a qualquer custo, este amor é apenas um reflexo de sua realidade intencional para se ter coisa a qualquer custo, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, muito interessante vocês fazer esse trabalho de conscientização. Só sinaliza se você fizer, se você entendeu, se você compreendeu. Se você não compreendeu nada, não sinto necessidade que faça coisa alguma, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.